E aí, meus sonhadores e sonhadoras desse Brasil, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu passei o dia todo vendo vídeos de política. Cara, você não tem noção, cara, de como a gente é influenciado pela nossa vida e a gente vai aceitando coisas que não deveria nunca ser nem possibilidade para nós. Isso é verdade, a gente nossa, quando começa a analisar o nosso governo, a gente fica pensando, meu Deus, o que que a gente faz? O que que a gente faz? Né? O que que a gente faz? Bom, eu criei esse canal Clube do Sonhador para que em algum momento a gente pudesse se reunir e conversar sobre sonhos. Esse é o meu objetivo desse canal, o objetivo das lives, o objetivo de tudo. Na verdade, eu não fiz live ainda, né? Mas é o objetivo do canal que a gente seja sonhador. Eu estou tomando vergonha na cara, eu estou encarando as câmeras e a partir desse momento a gente está tendo um compromisso maior de aplicar vídeos. Um dia ou outro a gente vai aplicando pelo menos um dia por semana. Nós vamos aplicar um vídeo e eu sei eu tenho esse compromisso comigo mesmo. Eu sei que é importante porque vocês precisam de coisas que sejam verdadeiras. Nesse momento de caos, principalmente nesse momento de caos, muitas vezes a gente recebe notícias falsas. Sério, muitas. Muitas notícias falsas. Sabe, eu fui aquele tipo de pessoa que sempre vi inocência nas coisas. Eu sempre. As pessoas, elas faziam algumas brincadeiras maliciosas, às vezes, ao redor de mim, coisa e tal. E eu ficava meio assim, tipo, quê? Quê? Hoje em dia eu tenho uma cabeça um pouco mais prudente, mas naquela época eu lembro que eu ficava meio parado, assim. E o que que, né, o que, que isso quer dizer? Não quer dizer nada, quer dizer que eu tinha uma mente meio inocente. Mas eu recebia muita coisa que eu não deveria receber por causa disso. Então é muito bom eu começar conversando com isso, começar falando disso, porque eu quero transformar a vida de vocês. Vocês são os meus sonhadores, eu sou sonhador aí de vocês. Nós participamos um do outro aí dos nossos momentos. Mas enfim, né? Eu faço aula de física. Tudo bem. Eu estudo física, dou aula de física, sou meio que um professor, mais ou menos, assim, a gente tá aprendendo algumas coisas. Mas eu estudo física e a minha faculdade, né? Que se tu quer saber qual é a minha faculdade, tu pode pegar o meu livro aí, né? Olha atrás, em algum momento aí, vai apresentar minha faculdade, dá uma comprada lá, dá uma conferida. A minha faculdade, ela é boa em algumas questões, mas terrivelmente horrível em outras. Uma delas é a ideologia. Uma faculdade tremendamente ideológica. E daí começa aqueles assuntos de Paulo Freire. E daí começa aqueles assuntos de Gramsci. Na verdade, eles não falam de Gramsci, mas a gente vê gramscismo nisso. Ah, o meu assunto da vida não é política. Na verdade, é puramente sonhos e cristianismo. Mas a gente não tem como viver sem política. E quando você vê eles ensinando errado alguma coisa, bom, tu fica no mínimo sentido, assim, sabe? Eu lembro que eu conversei com um dos meus professores. Ele mostrou um vídeo pra mim. Eu tive que assistir duas vezes esse vídeo. Perdi 40 minutos da minha vida. Mas eu assisti duas vezes esse vídeo de 40 minutos. E ele falava sobre. ah, ele falava sobre um tipo de filósofo que ele dizia que era muitas coisas e coisa e tal, mas ele era um filósofo comunista, né? Um filósofo socialista e coisa e tal. Esse canal não é de política, tá? Eu não. Bom, esse canal é meu, tá? Se eu, vai ter momentos que eu vou discutir política, vai ter momentos que eu não vou discutir política. Nesse momento aqui, eu só quero falar, entendeu? Eu só quero contar história. Eu só quero contar, tá? Porque eu amo, eu prezo pela verdade. E a verdade é que muitas vezes a gente não sabe o que tá acontecendo. Mas existem algumas coisas que é verdade. Não tem como duas. Eu falei isso no outro vídeo, eu acho. Não tem como duas coisas serem verdade ao mesmo tempo. Precisa de uma coisa que seja verdade e outras coisas que girem em torno dessa verdade. Mas elas não podem ser contraditórias e verdadeiras ao mesmo tempo, sabe?
Vamos continuar assim. Tem algumas coisas ainda que a gente precisa aprender. Mas isso eu vou deixar para outro momento. Enfim, quando eu estava vendo aquele vídeo e eu precisava fazer um texto para o meu professor, aquele vídeo falava que a religião monoteísta era o flagelo da humanidade. Aquele pensador socialista ou comunista, eu não sei. Aquele pensador, ele simplesmente botou a religião monoteísta como flagelo da humanidade por ela não falar dessa liberdade de aceitação. Ou seja, a minha religião, ela precisa aceitar as outras religiões. Logo, se eu tenho uma religião que ela não aceita, então a minha religião é destrutiva para com todos. E não é necessariamente verdade, pois se você for estudar a história, você vai descobrir que quando o cristianismo foi implantado, existiam muitas religiões que aceitavam outras religiões e sacrificavam crianças em nome delas. Inclusive, inclusive teve uma repercussão muito grande sobre uma religião específica. O indígena, né? Os indígenas. Eu não lembro o nome da religião deles, né? Mas eu sei que eles adoram muito a natureza e é algo meio politeísta, né? Eu sei que os indígenas eles estavam fazendo sacrifícios de criança e algumas pessoas não, mas você não pode interferir, né? E o meu professor estava nessa mesma visão. Não, mas você não pode interferir, você vai perceber que cada país tem a sua cultura e você tem que respeitar a cultura de cada país em si. Pera aí. Mas quando você não interfere, tipo assim, quando você não interfere nessas coisas, você acaba você acaba permitindo que outras pessoas interferem, né? Isso é um assunto muito repercutido, a de fato de não interferência. Como cristãos, muitas vezes a gente imagina que o nosso posicionamento ele vai contra a Bíblia, sabe? Isso por quê? Porque é pregado hoje em dia um Jesus de amor, mas um Jesus passivo. Jesus não era passivo. Ele poderia ser muita coisa, mas ele não era passivo. Ele era Senhor dos Senhores, ele era Rei dos Reis, ele era o Pai da Eternidade, ele era o Príncipe da Paz, mas ele não era passivo. Ele era o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro que morreu por nós, que ele foi esmagado, né? Alguma coisa assim, que ele foi sacrificado por nós. Ele era o Leão de Judá. Ele tinha muitos nomes que determinavam a sua grandeza. Mas ele não era passivo. Ele não deixava as coisas acontecerem. Quando vinha um fariseu, ele pegava, bah, seu fariseu sujo, seu fariseu imundo, né, e coisa e tal. Olha, tu não tá fazendo de acordo com o que Deus quer aqui na terra. Você tá enganando as pessoas, você tá querendo poder e coisa e tal. Enfim, então ele começou a apontar essa religião, como ele falou, de flagelo da humanidade. Cara, eu fiquei indignado. Vocês não têm noção. Eu fiquei indignado. Por quê? Porque simplesmente ele botou a religião num pedestal como se ela simplesmente fosse uma invenção feita pelos homens. E em parte é. Mas a essência da religião significa religar. A essência da religião é que a gente precisa se religar com alguma coisa que é maior que nós, pois nós nos sentimos muitas vezes inferiores, né? Mas não só isso. O cristianismo, ele reflete não só algo de se ligar de costumes, mas algo vivo. A prova disso é que permaneceu durante 2000 anos. A prova disso é que milhares de pessoas morriam, enquanto mais morriam, mais crescia. As pessoas chamavam eles de praga, porque, tipo assim, se proliferava e não queria sair mais, entendeu? Era algo que não sucumbia, por mais que fossem sufocados, entendeu? As outras religiões não têm esse problema de ser sufocado. Na verdade, elas são usadas, assim como o cristianismo, a religião, né? Daí a religião, elas são muitas vezes sufocadas para conseguir poder, né? A Igreja Católica, muitas vezes, ela passou por vários momentos, né? Passou por vários momentos dela em que ela exigia o domínio, sabe? E muitos dizem, ah, não, mas foi por causa dos reis. Eu tenho um amigo que quer ser padre, né? E ele é uma figura, assim. Eu amo a vida dele demais, mas ele é uma figura.
Ele quer ser padre, né? Ele tá com essas ideias de ser padre, coisa e tal. Tô orando pela vida dele. Mas a religião católica, ela foi se envolvendo realmente em muitos lugares e ela pregava a salvação. Mas ela fez o que muitas vezes até a religião evangélica está fazendo hoje em dia por, por imposição. Ela tá aceitando o mundo dentro da igreja. Ela viu muitas estátuas, muitos povos que precisavam de Cristo e decidiu se adaptar àqueles povos para que Cristo fosse anunciado em primeiro lugar, mas isso trouxe corrupção para a Igreja Católica. E hoje em dia nós vemos uma frieza que chega a doer, sabe? Quando tu vê uma igreja católica, porque tu sabe que não, na maioria das vezes não vai ter vida ali dentro, apesar de que algumas vezes na essência Deus consegue ainda resgatar alguns. Mas isso não é o principal assunto, né? O principal assunto é que o professor me instigou. Ele queria saber, bom, qual era a minha opinião sobre isso. Sobre a religião ser o flagelo a religião monoteísta, né? Porque ela não aceita os outros. Se algo é verdadeiro, não precisa ser aceitado falso, sabe? É algo até que é óbvio, sabe? Tipo, tu tem algo que é verdadeiro contigo, tá? Você não precisa aceitar o falso, entendeu? É uma coisa que. É que nem você trocar 1 milhão de reais num jogo por 1 milhão de reais na vida real, entendeu? Não faz nem sentido isso. Até porque você poderia comprar moedas e coisa e tal dentro do jogo, mas tipo assim, o dinheiro que tá dentro ali envolvido, no caso o dinheiro desses joguinhos não um jogo que realmente tá lá pra produção de dinheiro. Agora mas quando o dinheiro tá ali envolvido no jogo, cara, esse dinheiro não é real. Não é real, não é uma criptomoeda, é um dinheiro de um joguinho, mas você tá gastando um dinheiro real pra entrar num dinheiro que não é real, entendeu? Tipo, não faz sentido isso. É mais ou menos isso. É o melhor exemplo que eu encontrei agora. A gente não troca o que não é real. Não, a gente não troca o que é real pelo que não é real. A gente não troca de forma nenhuma, de jeito nenhuma. Isso levaria o mundo num absurdo, sabe? Você trocar o que é real pelo que não é real. É como você trocar até uma mãe, assim, pelo um joguinho de mãe, entendeu? E isso são só alguns exemplos mais, ah, como eu posso dizer, mais humanísticos das coisas. Tem algumas coisas que são mais transcendentais, né? Que podem refletir isso. Mas é o trocar o real pelo que não é real, né? Voltemos a ela não aceita os outros, né? A igreja em si, ela tem uma pregação muito, muito linda e às vezes um tanto quanto cruel. Ela te aceita, mas ela não vai deixar com que você fique, pelo menos na essência, ela não iria deixar com que você fosse quem você é, sabe? Ah, com que você continuasse sendo. Porque a ideia do cristianismo é nós se tornarmos parecidos com Cristo. Aí eu não falo só de religião, falo de um meio de vida. Eu posso fazer um vídeo explicando a diferença entre religião e vida. Porque, assim, só brevemente explicando, tá? A nossa religião, ela reflete muitos nos nossos costumes, na nossa cultura, ah, na nossa construção social. Mas isso não tem a ver com o cristianismo. Sabe, a construção que o cristianismo criou, ela não é base de uma igreja específica. Mas ela deveria ser a base de todas as igrejas, sabe? De todas as igrejas que são cristãs. E sendo a base, tudo que está nela é verdadeiro e o que for contraditório a ela se tornaria, de certa forma, falso, sabe? Como por exemplo, a Bíblia, ela aponta que matar, né, que assassinar é pecado, assassinar. E quando a gente olha, né, essa parte da Bíblia, a gente fica, tá, beleza, é pecado. Mas se uma pessoa assassina, ela é presa. Se ela mata alguém, né, intencionalmente, ela é presa, né?
E por que ela é presa? Bom, aí se construiu uma história social, algo que era uma prisão para separar a pessoa da sociedade. Mas a essência é: não matarás, não assassinarás. Ou seja, uh, a Bíblia, o que ela reflete é a essência. O que é construído a partir dela é o que fazemos na nossa construção social. Só que se a nossa construção social não é pautada numa única verdade, ela não é pautada em nada, sabe? Ela é pautada numa mentira. Só que ela é pautada em tanta mentira que tu não sabe qual a base que eles têm. Na verdade, não se tem base nenhuma. Qual é a questão? Ele continua na minha voz dizendo assim: a religião monoteísta é o flagelo da humanidade. Cara, não. O flagelo da humanidade sempre foi e sempre será o desejo de poder. Isso sempre foi e sempre será. Esse sempre foi o grande problema. A nossa ganância, o nosso orgulho, a nossa vontade de ser maior que os outros. A gente pisa nos outros para ser maior que eles. A gente não quer crescer por crescer. O C.S. Lewis ele fala num capítulo sobre o orgulho no livro Cristianismo Puro e Simples, né? Ele fala sobre o orgulho, ele fala assim, cara, o orgulho é essencialmente competitivo. Tu não vai tentar ser maior pra tu poder crescer e conquistar algo. Tu vai querer ser maior pra ser melhor que alguém, entendeu? Eu quero ser maior que aquela pessoa. Você não tem um objetivo específico, você só quer poder, entendeu? Esse é o problema. Você quer poder, o desejo de fazer as coisas, o puro amor. Você tem um puro desejo, um puro amor a esses poderes e você não se importa com quem você passa em cima ou que mesmo você vai usar para chegar até esse poder. Esse é o grande flagelo da humanidade. É isso que destrói a humanidade. Com certeza, quando a Igreja Católica ela estava naqueles processos de dominância, o que realmente aconteceu, até li uma história esses dias, li uma história verídica, né? De que na época da Guerra Santa, né, que tinha os Templários, a Igreja Católica ela contratava mercenários para lutar por Jerusalém. E quando ela ia batizar, olha que incrível, ó, pega essa chave, pega essa chave. Quando ela ia batizar alguém, o mercenário ele segurava a espada e ela afundava o corpo na água. Mas a espada, com a mão, ela ficava em cima da água, para representar, né? Eles estavam meio que dizendo assim: olha, você pode ter domínio sobre tudo em mim, menos da minha espada, porque eu vou usar ela para matar pessoas. E isso era algo que acontecia frequentemente na Igreja Católica, sabe? Durante um bom tempo acontecia. Eles batizavam essas pessoas, eles contratavam elas para poder agir através delas, para poder lutar por elas, porque elas não poderiam se infectar, mas essas pessoas poderiam, pelo menos as mãos. Vocês estão entendendo? E aí tá a chave que eu queria só deixar pra vocês assim no ar, assim, ó. Qual que é a parte de vocês que vocês deixam em cima da água quando se batizam? Qual que é? É a tua vida financeira? Alguns sim, muito sim, né? É o teu relacionamento? Não tá disposto a abrir mão de um relacionamento ou de uma bebida? Não tá disposto a abrir mão dos teus problemas, daquilo que Deus quer te livrar, porque nisso tu quer ter controle? Bom, vamos, vamos continuar, né? Não, isso aí fica só a dica, né? Então, ahn, com o desejo de poder, eles usavam quaisquer meios que fossem necessários e tentavam achar brechas em versões, até na Bíblia, por desejo de poder, eles começaram a tentar dominar as pessoas. Não só a Igreja Católica. O nazismo fez isso. O comunismo fez isso. O capitalismo fez isso. Eu sou a favor do capitalismo. Entre o capitalismo e o comunismo, eu sou a favor do capitalismo, tá? Eu acho que além do capitalismo, que é essencialmente competitivo, a gente precisaria ter uma moral cristã. Tipo, a gente precisaria do Espírito Santo, entendeu?
No nosso capitalismo, que nós consideramos capitalista, nós precisaríamos do Espírito Santo. Senão, nada adiantaria, sabe? Então, eu não acredito que o capitalismo seja 100% bom. E isso eu acho que as pessoas sãs também não acreditam, sabe? Não há ninguém, sempre há pessoas, né? Mas acho que não há uma pessoa sã que defende o capitalismo como sendo 100% correto. Eu lembro que o meu professor, uma vez, ele mostrou um vídeo pra nós na escola. Eu acho que eu tava no segundo ano, primeiro ano, ou terceiro, alguma coisa assim. E eu lembro que o meu professor, mostrou um vídeo, e nesse vídeo falava, que tu come um tomate, alguma coisa assim, e daí esse tomate ele vai pra um lugar de lixo e outra pessoa come o tomate que era seu, que tá podre, coisa e tal, porque o capitalismo, ele tem essa divisão social, e essa divisão social, ela expande, ela destrói o ser humano, porque tu vai viver ali, né, nessa corrupção e coisa e tal. E essa corrupção faz com que muitas pessoas vivam uma extrema necessidade para que você viva super bem. E ele fala muito disso, né? E eu falei, é verdade, né? E daí ele falou isso por quê? Porque ele era meio comunista, meio socialista, né? Daí ele pegou e apontou assim, viu? Nem tudo é um céu, nem tudo é um inferno, sabe? Ele pegou, nem tudo é um céu, nem tudo é um inferno. Daí eu falei, tá, senhor, mas é muito melhor tá mais perto do céu do que mais perto do inferno, né? Pelo amor de Deus. E daí ele pegou e trocou de assunto. Mas a questão não é meramente política. Porque meramente política aí, uma hora a gente pode discutir só sobre isso, mas eu não sou um baita especialista nesse assunto. Conheço pessoas que são tremendamente especialistas nesse assunto, que escreveram um livro sobre isso. Eu tenho um primo que, nossa, escreveu um livro maravilhoso que fala sobre isso. Eu acho que tinha que ser espalhado pelo Brasil inteiro. E uma hora aí falo só sobre o livro dele, que é puramente política, mas eu sou romântico. Eu sou o cara do Vida Subversa, meu. Eu sou o cara que escreve livros de romance. Eu sou o cara que. Eu tô preocupado com a essência do ser humano. E qual é a essência daquilo que eu quero dizer pra vocês? Todo mundo tem esse mau desejo de poder. Todo mundo tem esse mau desejo dentro de si, sabe? Você quer poder, você quer dominância. Mas você não pode deixar esse mau desejo te dominar. Essa é a raiz dos males. É por isso que as pessoas se prostituem, é por isso que as pessoas se embebedam, é por isso que as pessoas destroem umas às outras, é por isso que elas se corrompem, é por isso que muitas vezes guerras aconteceram, é por poder. Pelo desejo que eles tinham pelo poder, sabe? E eles davam qualquer desculpa para que isso acontecesse. Mas você não pode fazer isso. Não como sonhador. Não como sonhador, não pode fazer parte da sua essência. Por quê? Porque um sonho, ele não foi feito para destruir as pessoas, ele foi feito para ajudá-las. As pessoas, elas precisam de ajuda e o seu sonho tem que ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Se você não ajuda as pessoas que estão ao seu redor, seus sonhos estão errados. Eu sinto muito, mas eles são errados, eles não são válidos. Pelo menos não para ser um sonho daqueles que Deus vai te honrar, daqueles que Deus vai te elevar, daqueles que você vai crescer de uma maneira que você não espera. Porque esses sonhos que você cresce dessa maneira, cara, você tem que esperar que, no mínimo, ajude alguém além de si mesmo. Entendeu? Eu tive que, eu tive que mostrar pra ele, cara, tá errado. Tá errado. Sabe? Mas existem muitas verdades, a minha verdade pode ser diferente da tua. Não pode. Quando vocês falam de verdades, vocês falam de ideais, mas verdades não são ideais. Vocês têm que entender isso de uma vez por todas. Verdades não são ideais. Não pode ser um ideal meu que a grama é azul porque ela é verde. Isso é uma verdade, é um fato, é fatídico. Não sei se fatídico é a palavra correta, porque eu não sei o que significa. Mas nem toda a gente sabe, mas tudo bem. É um fato, tá? Que a grama é verde. Eu não posso simplesmente questionar isso dizendo que agora, por uma construção social, eu mudei a minha visão, minha cosmovisão sobre a grama e ela acabou se refletindo através dos meus olhos como verde. Um daltônico pode ver a grama como roxo, eu acho. Ele pode ver. Mas
Não significa que a grama seja roxa, ela é verde. Se a nossa cor verde é pra coisas verdes, então ela é verde. Se a nossa cor verde é pra coisas roxas, então ela é roxa. Mas ela não é roxa, ela é verde. Eu sou cristão, cara. Eu não vou mentir pra vocês, eu posso falar um monte de trololó, mas é que eu sou cristão, cara. Pra mim, e eu acredito que não só pra mim, mas a Bíblia é uma verdade, entendeu? Eu tenho provas o suficiente, não só de fé, eu tenho provas o suficiente. Tem um livro chamado Em Defesa de Cristo, que ele tá ali pra trás, ali, ó. Esse azul aqui, ó, eu acho. Esse livro Em Defesa de Cristo, ele traz provas de fatos que aconteceram, porque era um ateu que estava tentando comprovar a não existência de Deus. Ele foi nos grandes especialistas, ele foi tentar encontrar provas de que Deus não existiu, de que Jesus não tinha morrido na cruz, que ele não tinha ressuscitado, através das pesquisas, através do que ele podia encontrar. Ele percebeu e ele falou no livro dele: cara, eu preciso de mais fé para ser ateu do que para ser cristão. E é o que eu acredito. A minha fé não é irracional, entendeu? Quando eu digo pra mim, eu quero dizer que vocês não aceitam isso. Porque, sério, isso aqui permeou durante milhares de anos. Por causa disso aqui, muitas pessoas foram salvas. Aqui na Terra, muitas pessoas foram transformadas. E é isso que eu tô dizendo. O meu posicionamento aqui é: cara, isso aqui pra mim é uma verdade. É um fato. Aconteceu. E porque ela aconteceu, tá? E porque ela aconteceu, ela não é um ideal. Como disse muito bem o C.S. Lewis, se Jesus não era quem ele dizia ser, então isso não tem importância nenhuma. Agora, se Jesus era quem ele dizia ser e realmente aconteceu o que tinha que acontecer, ele tem toda a importância. O que ele não pode ser é moderada importância. Ou seja, você não pode dar uma meia importância para Jesus. Ele nunca foi simplesmente um professor, sabe? Um mestre. Ele era Deus. O Deus vivo. Que morreu pelos nossos pecados. E que deu a sua vida por nós, por amor. E se ele fez isso por mim, e eu conheço em grande parte, se ele fez isso por mim, ele faz isso por qualquer um. Só que as pessoas não aceitam. Jesus não era o flagelo da humanidade. Nós é que somos. Nós é que somos.